Glória a Deus, aleluia. Nessa noite, te saúdo na paz do Senhor, mais uma vez. E nessa noite quero deixar uma breve mensagem de salvação, de vida eterna, para a minha e para a sua vida, da palavra do Senhor. Atos 16, versículo 27 ao versículo 34. A palavra vai falar assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, caindo deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por ter crido em Deus. Palavra do Senhor nessa noite, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de salvação. Aqui nós podemos ver a situação. Paulo e Silas, eles estavam presos por causa que ali eles estavam pregando o evangelho. E vidas estavam sendo libertas naquela cidade. Pessoas estavam sendo libertas e se achegando a Cristo através da pregação do evangelho. Paulo, ele teve essa missão de cumprir aquilo que Jesus ordenou. Jesus, ele deu uma missão para os seus discípulos. E essa missão que Jesus deu foi: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E Paulo, ele teve um encontro com Jesus. A palavra vai dizer que quando Paulo, ele teve um encontro com Jesus, Paulo, ele perseguia os cristãos. Ele perseguia os mesmos que pregavam esse evangelho. Mas quando Paulo, ele cai por terra, ele tem um encontro com Jesus, ele faz a mesma missão dos discípulos de Cristo, que era anunciar e pregar o evangelho. E a pregação do evangelho, ela dá continuidade. E ele continua, Jesus, ele continua levantando homens e mulheres de Deus para que possa pregar esse evangelho. Porque depois de mais de 2000 anos, depois de mais de 2000 anos que Cristo morreu e ressuscitou, essa pregação ainda continua salvando, libertando vidas. E nós estamos aqui nessa noite. Depois de mais de 2000 anos, nós estamos aqui e estamos nessa missão pregando o evangelho. Falando que Jesus cura, Jesus salva e Jesus liberta. E não foi diferente quando Paulo, ele estava em cárcere, mas Silas. A palavra vai dizer para mim e para ti que ali se encontrava Paulo, ele estava em cárcere. E a palavra diz que à noite Paulo louvava e orava ao Senhor juntamente com Silas. E a palavra vai dizer que ali cadeias foram quebradas. A palavra vai dizer que ali quebrou as cadeias, as algemas quebrou, se rompeu, através do louvor e oração que Paulo e Silas estavam fazendo. E a palavra do Senhor vai dizer que todo cárcere, a palavra diz, e ali Paulo, ele ganhou a liberdade. Como ganhou a liberdade? Paulo, ele foi liberto, mas deixa eu falar para ti.
O intuito de Paulo estar ali não era ser liberto o corpo, não. Paulo já era liberto em Cristo Jesus. Paulo já estava liberto em Cristo Jesus. Porque o mundo ele pode aprisionar até esse corpo. Quem serve a Cristo, esse corpo pode até ser preso, pode ser chicoteado, pode ser morto, como os discípulos foi morto, mas eles estavam livres em Cristo Jesus. Eles estavam libertos em Cristo Jesus. Porque quem liberta o homem é somente Jesus Cristo. O homem ele pode estar o corpo preso. Paulo ele estava o corpo preso, mas Paulo espiritualmente ele estava liberto. E a palavra diz que ali quebrou as cadeias, Paulo continuou na mesma posição. Aquele que está liberto, o corpo somente, e metia o pé na carreira, saía correndo para quando o soldado chegar, não encontrasse mais. Mas a preocupação de Paulo era outra. Paulo ele continuou ali na mesma posição. Mas Paulo ele sabia e tem um entendimento que aquele carcereiro ele estava liberto o corpo, mas ele era prisioneiro, a alma dele estava presa, ele estava preso espiritualmente. E ali a palavra vai dizer, meu amado, que o carcereiro, quando ele chega e vê a porta aberta, aquele carcereiro ele se desespera, porque ele ia morrer de qualquer jeito, porque quando chegasse a notícia se Paulo tivesse fugido, mas Paulo falou, epa, não faça isso, porque aqui nós estamos. E ali eu entendo, quando ele pede uma luz, aquele carcereiro, ele pede uma luz, e ali estava Paulo. Mas quando ele vê aquilo ali, ele pergunta para Paulo e Silas, ele pergunta, senhores, o que é necessário fazer? O que eu tenho que fazer? Paulo falou, olha, crê no Senhor Jesus, e será salvo você e a sua casa. Eu vou repetir nessa noite, meu amado. Paulo falou, olha, crê no Senhor Jesus, e será salvo você e a sua casa. Então Paulo falou para eles o segredo. Qual era o segredo? Por que Paulo não fugiu? Porque o intuito de Paulo era libertar almas cativas. Paulo ele não era covarde, cristão covarde, que não. Paulo era homem de Deus, e Paulo ele estava pronto para morrer em nome de Cristo. Paulo ele estava pronto para morrer, ser preso como ele foi preso, em nome de Cristo. Então nessa noite eu quero falar para ti, o necessário para que você tenha a salvação é crer em Cristo Jesus. O necessário é você crer em Cristo Jesus. A palavra diz que aquele que confessar a Cristo com a sua boca e crer no seu coração, esse será salvo. E a palavra vai dizer que aqui Paulo, quando fala para ele, olha, o necessário é você crer em Jesus e será salvo você e a sua casa. E a palavra diz que Paulo foi pregar o evangelho. E Paulo pregou o evangelho para aquele carcereiro, e não somente para o carcereiro. Paulo pregou para ele e a família de Paulo. Paulo pregou para o carcereiro e a sua família. O segredo é crer em Jesus Cristo. O segredo é se chegar a Jesus Cristo. Porque há uma condenação. Aquele carcereiro ele ia tirar a sua própria vida. Mas Paulo, como homem de Deus, ele falou, não faça isso. Porque aqui nós estamos. O Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus. O homem ele muda, mas o Evangelho não. O homem ele muda, mas a palavra de Deus ela não muda. Ela continua curando, libertando e salvando o homem para todo aquele que nele crê. Atravessou mais de 2000 anos, meu amado. E essa palavra continua operando sobre a terra. E essa palavra continua salvando e libertando todo aquele que nele crê. Então essa palavra ela tem o poder de libertar o cativo. Essa palavra tem o poder de curar o enfermo. Essa palavra ela quebra cadeias. Essa palavra ela tem o poder de libertar o homem quando o homem dá ouvido a essa palavra. O carcereiro ele creu, o carcereiro ele acreditou, o carcereiro deu ouvido o que Paulo falou. Ele deu ouvido o que Paulo falou.
Foi tanto que ele e a casa dele foi batizado em nome de Jesus. E aquela família teve um encontro com Jesus. Jesus, nessa noite aí, talvez você está na sua casa. Você está numa situação. Você já procurou todo meio de solução. Você já correu para todo lado. Mas nessa noite eu quero falar para ti. Você já fez como Paulo e Silas ali? Você já fez como aquele carcereiro? Você já tomou a posição daquele carcereiro? De não tirar a sua própria vida, mas crer em Cristo Jesus? Você já tomou a posição nessa noite? E o Senhor nessa noite, Ele te convida, como Paulo e Silas falou. Ei, meu amado, você que está aí na sua casa, crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele muda a minha vida, Ele muda a sua vida, Ele muda a nossa vida. Mas nós temos que crer nessa palavra. Não é fácil, meu amado. Não é fácil. Nós sabemos que há uma luta. Nós sabemos para quem prega o evangelho a perseguição. Nós sabemos que quem prega o evangelho ele é odiado, ele é perseguido. Nós sabemos, é bíblico. É bíblico, a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala. E vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas ser odiado em nome de Cristo é uma honra para quem prega o evangelho. Então nessa noite essa é a mensagem. Essa é a mensagem para a minha e para a sua vida. Que o Senhor Jesus, Ele vai de encontro à sua vida nessa noite, à sua família, à sua casa. Que o Senhor Jesus, meu amado, possa ir de encontro, você possa crer nessa palavra. A palavra que salva, cura e liberta. Jesus Cristo, o único Salvador, o único libertador, como foi com o carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Então nessa noite eu vou orar com você, que você possa orar também, para que nós viemos finalizar nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai amado, nós oramos aqui nesse lugar mais uma vez. Te entregamos cada um que está ouvindo a nossa voz e vai ouvir essa mensagem. Senhor Deus, toma em nome de Jesus. Toma a vida do José nessa noite, Pai. Senhor Deus, toma o José em tuas mãos, a família dele, abençoa, guarda, livra, liberta, cura, em nome de Jesus. Pai amado, que o José possa crer em teu nome, que o José possa confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador, que ele venha ter um encontro com o Senhor, como aquele carcereiro. Pai, toma o setor QNR, toma as famílias nesse lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus, QNR é de Cristo e eu creio nessa palavra, que em nome de Jesus, vidas há de ser libertadas, transformadas e alcançadas em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua noite, a sua família, a sua casa e te guarde e tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.